fazendo aqui esse pequeno vídeo de ventilação para ventilar pacientes com pulmão de SARA, né, na pediatria. Esse aqui é o simulador que a gente utiliza, é um simulador da Digital 3010, é o mesmo ventilador que a gente utiliza aí na urgência da Unimed, tá? Então aqui, na criança com pulmão de SARA, que é característico das crianças acometidas pelo Covid-19, a gente vai utilizar esse modo ventilatório, o ventilação controlada a volume e a ventilação controlada a pressão. São esses dois modos basicamente, tá? Não há um consenso entre os autores em relação a qual modo é melhor de se ventilar. Tá? Isso vai muito da clínica do paciente para o paciente. Tá? Neste vídeo vou estar comentando a ventilação controlada a volume, a VCV. Qual é a vantagem de se ventilar um paciente com esse modo? A vantagem é que eu consigo garantir um volume corrente que eu vou estar conseguindo botar no pulmão dessa criança, tá? Essa é a vantagem. A desvantagem é que eu não tenho controle sobre a pressão inspiratória final. Então eu posso fazer pressões inspiratórias muito altas que podem lesionar o pulmão da criança, tá bom? Mas para isso a gente tem os alarmes que a gente consegue fazer e ver como é que tá essas pressões durante a ventilação. Bom, vamos lá. Primeiro, quando você liga o ventilador, que já está todo montado, todo direitinho, que a gente vai colocar os parâmetros, ele vai se apresentar para a gente dessa forma. Então a gente seleciona aqui o VCV, que é o modo volume controlado, aperta Enter, tá? Dou um Enter aqui, e aí ele vai me mostrar os parâmetros que eu tenho que alinhar nessa ventilação, tá bom? Então vamos começar da esquerda para a direita nos parâmetros, e cada parâmetro a gente fazer um comentáriozinho no paciente que está com pulmão de SARA na pediatria, tá? Começando pela fração inspiratória de O2. Os autores recomendam, e o ideal é que esse valor seja menos, assim, não seja tão alto, não seja valores de 100%, começar ventilando esses pacientes, não tem um bom desfecho. Isso é o que os estudos mostram, tá? E aí, para a fração de O2 ideal, eu vou fazendo ajuste de acordo com a pressão parcial de O2 na gasometria. Idealmente é que eu tenho que manter essa pressão parcial de O2 acima de 60 milímetros de mercúrio. Então, se eu consigo manter isso com a pressão, com a FiO2 não tão alta, o ideal que seria que eu botasse essa FiO2 o mínimo possível, que eu consiga ter um melhor êxito, tá bom? Então, normalmente a gente começa ventilando a paciente, nesse caso aqui, com 60, 70, 80. Tá? E aí a gente vai vendo o comportamento da clínica do paciente. Então vamos botando aqui nessa simulação uma FiO2 de 60, ok? O próximo passo a gente vai para o tempo inspiratório. O Sarmento, que é uma das referências de ventilação mecânica em pediatria e em neonatologia, recomenda que esse tempo inspiratório seja de 0,55 a 0,70 segundos, tá bom? Aqui ele já está me dando 0,60 segundos, está entre esse valor, e aí vamos deixar esse valor aqui para a gente só seguir aqui na simulação. Próximo passo é a frequência respiratória. Na frequência respiratória, o ideal é que você coloque nesse paciente, quando você está com um paciente com pulmão de SARA, uma frequência respiratória com valores fisiológicos, valores ideais mesmo. Não precisa fazer aquelas frequências altas nem tão baixas. Essas frequências de ajuste você faz após sair o exame de gasometria e que você precisa fazer algum ajuste. Mas a princípio, do início, a gente coloca os valores fisiológicos, tá? Entre 25 a 30 já está um valor dentro dessa normalidade, dependendo da idade da criança, tá? Então aqui, eu vou ventilar uma criança aqui, vamos supor, com 20 kg de peso corpóreo. Frequência aqui eu vou botar de 30,
respiratória. O próximo passo é o VT, que é o volume corrente, tá? E aí, o volume corrente num paciente normal sem pulmão de SARA, o que o consenso de ventilação mecânica recomenda é que seja valores entre 5 a 8 ml por peso predito. Bom, o consenso de ventilação mecânica recomenda que em pacientes com pulmão de SARA, esse valor do volume corrente ele seja de 3 a 6 ml por quilo de peso corpóreo, tá? O Sarmento recomenda que esse valor seja abaixo de 6 ml por quilo de peso corpóreo, tá? Então, se a gente tem aqui o valor de 3 a 6 ml de quilos por peso corpóreo, eu estou ventilando uma criança de 20 quilos, então para mim o volume corrente ideal nesse paciente é que ele tenha um volume corrente de 60 a 120 ml, tá? Então aqui nesse caso vamos botar um volume corrente de 100, que está entre esse valor que a gente está aqui feito o cálculo aqui. Bom, a sensibilidade ela é ideal para o paciente que está começando a querer entrar no ventilador e o ventilador reconhecer esse esforço do paciente. No paciente com pulmão de SARA, a gente vai estar ventilando um paciente totalmente sedado e entregue. Esse é o objetivo de se ventilar um paciente desse, porque você consegue ter um melhor controle de ventilação sobre esse paciente, tá? A PIP recomendável, que eles recomendam no valor da pressão expiratória final, a PIP, tá? É que esse valor não seja abaixo de 5 centímetros de H2O. Tá? Essa é a recomendação do consenso de ventilação mecânica. Alguns autores recomendam que nesse paciente que tem um pulmão bastante inflamado, com pulmão de SARA muito grave, que uma PIP de 8 seja o ideal. Tá? E aqui nessas PIP, você pode fazer de acordo com a ventilação a parte da mecânica respiratória para calcular a complacência e ver qual é a PIP. Vai variar de autor para saber direitinho, tá? Alguns autores recomendam quando você faz a curva de complacência, que você encontra uma complacência ideal, você acrescente mais 2 pontinhos de PIP, que aí seria uma PIP ideal. Bom, depois de ter colocado todos esses parâmetros da ventilação, já ter feito todos esses ajustes, a gente aperta aqui Entra e o paciente começa a ventilar. Você coloca o paciente para ventilar acoplado na ventilação. Aqui aparece para mim o alarme de volume corrente máximo, tá? Aqui é porque o ventilador já está com o volume máximo de 75 ml e o mínimo de 25 ml. Mas a gente fez o cálculo aqui, o volume corrente ideal é de 3 a 6 ml por quilo. E aí a gente já fez esse cálculo que é de 60 a 120, a gente só faz botar aqui o ajuste em alarme, vem aqui em volume corrente, e aí eu só vou botar o alarme para o ideal que eu quero. Eu quero que fique entre 120, tá? Que já está de acordo com o que é recomendado na literatura, e 60, tá? Entre 60 a 120. Eu aperto aqui. Ele já sai do alarme, então eu vou ter esse controle aqui para saber como é que está o meu volume corrente ideal. Bom, espero ter ajudado vocês nessa parte de ventilação mecânica com volume controlado. Tá? Abraço a todos, obrigado.